ele é considerado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois esse Cordeiro, na velha aliança, ele era a oferta, ele era a expiação, ele era quem assumia o lugar do pecador para que o pecador não sofresse a ira de Deus. E pela expiação que era temporal no concerto da velha aliança, era levado um animal. O animal, ele substituía o homem. E a morte do animal fazia expiação pelo pecado do homem, para o homem não receber a ira de Deus. Por isso que Jesus é classificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro, quem tinha que levar para a expiação do seu pecado, era o homem. E quem fazia a expiação do pecado era os sacerdotes. Agora é interessante que Jesus não é o Cordeiro do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus. O próprio Deus enviou esse Cordeiro como sacrifício pelo homem. O próprio Deus enviou o Filho como Cordeiro, como sacrifício para remir, para livrar o homem, fazer a expiação do pecado do homem, para o homem não receber a sua ira. Porque João 3,16, vamos ver essa revelação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluias, que deu seu Filho unigênito. Isso fala daquele que tem a natureza divina, só Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna foi nos concedida pelo sacrifício de Cristo. Tem muita gente aí achando que vai ter vida eterna, porque está dentro de uma instituição, porque cumpre obra social, porque vive dentro de regra, de norma, de sacrifício religioso. Gente, se você estiver com esse entendimento, vocês estão rejeitando o sacrifício de Cristo, vocês estão rejeitando o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus, a obra de Deus, para remir, para livrar, para trazer vocês à presença de Deus, para não ir a juízo. Quando se rejeita Jesus, o homem está automaticamente decretando a sua condenação e dizendo para Deus: Deus, eu não quero teu favor, eu não quero tua salvação. Quem rejeita Jesus está desprezando o amor de Deus, pelo qual Deus enviou para salvar eu e você. Quando você vai buscar salvação guardando o sábado, você está desprezando o amor de Cristo, o amor de Deus, que é Jesus. Quando você entende que é salvo estando dentro de alguma igreja para poder ser de Deus, você está desprezando o amor de Deus, enviado como sacrifício para livrar e salvar você. Quando você crê que para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que deixar disso, tem que deixar daquilo, tem que estar ali, tem que estar aqui, porque tem gente que acha que é salvo porque não usa brinco, porque não usa maquiagem, porque só vive de paletó, calça e gravata. Tem gente que acha que é salvo porque vive uma vida justa dentro da religião, a justiça dele, né? A justiça aos olhos dele, porque diante de Deus a justiça para o homem viver na palavra, não é em religião. Mas tem muita gente que acha que é salvo porque faz isso, porque se veste assim, porque é dali, porque pratica isso, porque vive o sacrifício, o ritual, cerimonial, obrigação religiosa. Então, quando as pessoas vivem nesse entendimento, estão desprezando o sacrifício de Cristo. E foi isso que Paulo disse aos judeus, que não queriam olhar para aquilo que foi revelado em Cristo e preferiram continuar buscando a justiça de Deus dentro dos seus rituais, dentro dos seus cerimoniais, dentro da sua religiosidade, dentro da sua vida de devoção ao sistema religioso judaico. E Paulo vai dizer: se vocês não creem em Jesus, não há salvação. Aliás, Pedro, né? Nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Só em Jesus. E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, versículo o 3 e o 4, Paulo vai dizer que os judeus eram zelosos, eram praticantes de uma vida fervorosa, pensando que estava servindo a Deus. Aí Paulo vai dizer, mas era sem entendimento. Eles viviam uma vida de fé em Deus sem o entendimento, porque o entendimento deles estava corrompido. Só o Evangelho é que ilumina o nosso entendimento. Por isso que o diabo ele trabalha para cegar o povo, e o povo não tem compreensão do Evangelho. O povo não sabe o que é Evangelho. O povo sabe o que é uma vida religiosa, de uma vida dentro de obras e sacrifício religioso em igrejas evangélicas. Mas o povo não sabe o que é o Evangelho. O povo tem que estar vivendo o Evangelho, porque Jesus não mandou ninguém viver dentro de vida religiosa de igreja evangélica. Jesus mandou crer e viver o Evangelho. Então, Paulo vai dizer que por não
não ter entendimento, eles desprezavam, eles rejeitavam o quê? A justiça de Deus, o meio pelo qual Deus enviou para o homem ser justificado. Os homens rejeitam, vivendo sua religiosidade, vivendo suas crenças, seus dogmas, suas devoções, consagrando sua vida, as suas instituições, achando que é esse o caminho, que é essa a vida, que é esse o mérito, que eles vão alcançar de Deus alguma coisa. E leva o homem a se perder. Tudo está em Jesus. E andar e receber a vida com Deus é por fé, não é por sacrifício religioso. E essa fé é em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Tem muita gente aí preocupada em fazer a obra de Deus para ser salva. A obra de Deus é Jesus. Nós temos que crer nele, viver nele, confiar nele, anunciar e pregar ele. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus que foi enviada, manifestada ao mundo, a toda a humanidade, independente da cor, da raça, da religião, da cultura. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Não tem grego, não tem judeu, não tem gentil, não tem alemão, não tem chinês, português, francês, italiano. Todos precisam de Jesus, pois ele é o único caminho, ele é a única porta que leva o homem a ter acesso a Deus, ele é a verdade. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. E o homem está nas trevas, na escuridão. Isso fala da mentira, do entendimento sem o conhecimento da verdade que leva ele a Deus. Essa verdade, o homem só pode ter se ele parar para ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. O Evangelho é Jesus. Porque as boas novas de salvação, o Evangelho, ele comunica ao homem a direção para Deus. E essa direção não é religião, não é igreja, não é obra, não é sacrifício, não é objeto, não é nenhum ritual religioso. Essa direção que o Evangelho mostra é Jesus. Jesus é o alvo que o Evangelho nos leva a se dirigir. Jesus é a verdade que o Evangelho revela para o homem chegar a Deus. O Evangelho é Jesus. Nós temos que crer no que o Evangelho revela, na direção, na informação do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2, Paulo vai dizer que se os irmãos não crescem no Evangelho, como ele ensina, de modo nenhum os irmãos se salvariam. Não adianta dizer que crê em Jesus, mas por caminhos, por ideias, por conceitos que o Evangelho não ensina. Nós temos que crer em Jesus pelo Evangelho, pela informação. Tem muita gente aí dizendo que crê em Jesus, mas está vivendo sua vida de regra de fé e prática, estão praticando, estão se dirigindo numa vida de fé em Deus, totalmente fora do Evangelho. Não tem salvação. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Paulo vai chegar para os irmãos e dizer: olha, irmãos, o Evangelho que eu notifiquei a vocês, que eu informei, que eu levei o conhecimento de vocês, esse Evangelho que vocês creram, nesse Evangelho que vocês permanecem, por esse Evangelho que vocês serão salvos, se, olha a condição, se permanecer nele, como eu tenho pregado. Porque se você for viver um outro evangelho, um outro conceito de Deus, uma outra doutrina, um outro ensinamento, porque o diabo tem levantado muitos homens para criar doutrina, para criar conceito, para criar caminho para Deus, que vai de encontro ao evangelho. Por isso que Paulo vai advertir os irmãos: cuidado, irmãos. Seja quem for que vier até vocês, trazendo outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, não recebam. Porque o Evangelho de Deus não é outro, é um só. É esse que leva vocês a Jesus. Porque tem muita gente aí vivendo um Evangelho que não vai a Jesus. Vai à campanha, vai a pacto, vai para voto, vai para a igreja, vai para monte, vai para morro, vai para vigília, vai para batismo, vai guardar sábado. Tudo isso que o povo está vivendo dentro desses ensinamentos, como regra, como meio de graça para Deus, é anátema. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não conduz ninguém a isso, nem a essa prática, nem a esse caminho, nem a essa vida de fé.